Olá, sou o Jason, estudante de Agrofloresta na Universidade de Brasília. Vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, que teve como tema análise de indicadores para avaliação do impacto regional de empreendimentos florestais. Foi um trabalho orientado pelo professor Leonardo de Alvear. Falando um pouquinho sobre o setor florestal em si, o Brasil ele ocupa já há bastante tempo o top 5 dos países com maior área de florestas do mundo. Em 2020, inclusive, nós tínhamos 497 milhões de hectares de florestas, estando atrás apenas da Federação Russa. Em 2020, nós também tivemos o marco de 2 bilhões de dólares em exportação, que foi sendo o setor florestal responsável por 4,1% das exportações totais no Brasil. E quando a gente fala sobre os indicadores sociais, é importante lembrar que eles são responsáveis por mensurar o avanço ou retrocesso da condição de vida de uma população. Hoje a gente entende um pouco como a agroindústria e o setor florestal, eles influenciam nesses indicadores, e por isso esse trabalho ele tem como objetivo entender a influência da indústria florestal nos indicadores sociais e econômicos de municípios com plantas industriais florestais. Para análise, nós selecionamos 5 cidades. Essas 5 cidades tinham plantas industriais começando suas atividades em meados de 2000 e 2010. Esse marco ele foi colocado para a gente entender como os indicadores estavam funcionando antes e após a instalação da indústria. Outros dois fatores também foram importantes para a selecionação das 2 cidades, das cidades, que é o fato de todas elas estarem a mais de 100 quilômetros de distância das capitais e também elas não sofrerem nenhum tipo de influência do turismo regional. As cidades de comparação, elas também obedecem esses últimos dois requisitos, de estarem a mais de 100 quilômetros de distância das capitais e não sofrerem influência de turismo regional, mas elas também estavam com população residente e renda próximas às cidades analisadas, levando em consideração os dados do ano de 2000. Também foi feito o levantamento das ações de apoio das empresas em comunidades locais. Isso foi feito por meio de revisão bibliográfica, levando em consideração os relatórios de sustentabilidade que as empresas costumam divulgar no início de ano e os parâmetros de desenvolvimento econômico e social que foram feitos com base em dados de levantamentos do IBGE, mais especificamente as pesquisas de produto interno bruto dos municípios e os censos de 2000 e 2010. Quando a gente olha para a relação de crescimento desses parâmetros, dos indicadores durante esses 10 anos, todos os indicadores eles cresceram, mas 3 coisas são importantes. As 2 primeiras, a população residente e a população economicamente ativa, elas aumentaram, junto com a cobertura de florestas plantadas nas cidades com indústrias, o que fala com que, junto com o aumento do setor florestal, nós tivemos também o aumento da população residente e da população economicamente ativa. Esse 11.731%, referente à cobertura de florestas plantadas nas cidades de comparação, o fato de que no início, nos anos 2000, boa parte das cidades, de comparação, elas não tinham nenhum tipo de florestas plantadas, mas durante esses 10 anos houve algumas florestas plantadas incipientes, e apesar de não serem em grande número, em grande área, por não ter nada no início, houve um crescimento exacerbado na ponderação. Outro fato também é que houve um crescimento do programa de contratação de mão de obra local, feito pelas empresas, o incentivo ao empreendedorismo local, principalmente relacionado à apicultura e meloponicultura, a proximidade com a relação entre empresa e comunidade e o aumento do incentivo das empresas dentro dos municípios. Como conclusão, nós tivemos que houve uma participação indireta do setor florestal no desenvolvimento dos municípios, apesar disso não refletir diretamente nos indicadores, mas houve e também a oportunidade de entender como o setor florestal pode servir como fomentador da economia rural. É isso, muito obrigado.